Ontem foi dia de festa do Grupo Bandeirantes, amanhã também vai ter festa. Lá no AP, quer dizer, não é AP, mas vai ter festa em Brasília, porque amanhã o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, completa 57 anos. 57 anos, 57 primaveras. Mas você sabe que em Brasília as pessoas dizem que ele completa 57 invernos, né? Porque é um personagem controverso de Brasília. Eu sou do tempo em que no Supremo Tribunal Federal os personagens controversos, ou o personagem mais controverso, era o José Carlos Moreira Alves, ministro do Supremo. Ele foi ministro do Supremo de 1977 até 2000, e ele era um conservador, disputava com todos os ministros do Supremo as posições, ele sempre mais rígido nos argumentos, então eram embates de conteúdo muito sólidos. Ele deixou uma imagem muito boa, mas era controverso. Hoje, o personagem mais controverso do Supremo Tribunal Federal, sem dúvida, é o ministro Alexandre de Moraes. E sobre o ministro Alexandre de Moraes, pode-se discutir tudo. As decisões, a correção ao tocar um inquérito que não veio da Procuradoria-Geral da República. Todas as discussões, quando são travadas no mundo do trabalho dele, na forma como ele interpreta a Constituição, essa é uma discussão que é própria do mundo natural das coisas. Você concorda, você discorda, errou aqui, errou ali, acertou aqui, acertou. Vamos ter que ter mais cuidado ou não para escolher ministro supremo. Discussões profissionais. Mas surgiu pela primeira vez o nome do ministro Alexandre de Moraes ligado a uma questão de caráter moral. E isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Não pode haver no Supremo Tribunal Federal alguém sobre quem se discuta o comportamento. Veja, tecnicamente ninguém está fazendo nenhuma acusação ao ministro Alexandre de Moraes, mas saiu a notícia de que o Banco Master contratou o escritório de familiares do ministro Alexandre de Moraes por uma quantia inacreditável de R$3.600.000 por mês. E o contrato era um contrato de longo prazo que, se realizado até o final, renderia ao escritório R$129 milhões até o início de 2027. Em 2027, o ministro Alexandre de Moraes vira presidente do Supremo Tribunal Federal, porque ele é vice do ministro Edson Fachin. E no Supremo Tribunal Federal, você tem um rodízio por ordem de entrada na casa, e ele é o sucessor do Edson Fachin. Não porque ele venceu, disputou, isso não existe. Na Suprema Corte Americana, o presidente da casa é escolhido pelo presidente. Então, John Roberts, que é o atual presidente, foi escolhido presidente. Você vai ser o presidente. E ele fica até o fim da vida presidente. Por isso que lá que você fala Corte Warren, Corte Roberts, porque aí os caras ficam 20 anos, 15 anos, 30 anos, 20 anos. Aqui não, aqui é 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos, 2 anos. Aí foi o Barroso, ficou 2 anos. E aí tem um salamaleque, uma posse. Olha, é meio ridículo, porque não tem nada que caracterize a gestão e tal. Ainda que você veja diferenças de comportamento. Você vê que o Barroso era um personagem festivo, né? Se fosse um pianista, seria o Liberati, né? Aquele cara que adora salamaleques, gosta de falar bonito. Fala bonito. Tem valor jurídico, é um bom jurista, bons votos, fala bem, etc. E tal. Aí entra o Edson Fachin, de um perfil mais cuidadoso, mais reservado, não é um festeiro. O Barroso não podia ver um microfone, não podia abrir a geladeira, via uma luzinha, já começava a falar. É um negócio inacreditável. Cantava. Mas é tudo bem, mas é presidente do Supremo, né? E aí, o próximo presidente, daqui a 2 anos, vai ser o Alexandre de Moraes, que faz aniversário amanhã. Bom, e aí veio essa notícia do contrato. Onde é que apareceu o contrato? O contrato, vamos esclarecer, ao apreenderem
o celular do Vorcaro, Daniel Vorcaro, presidente dono do Banco Master, encontraram ali um documento, ou encontraram ali um arquivo, onde se lê um contrato, entre o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, com 36 meses, iniciando em 2024 e acabando em 2027. Bom, esse documento, esse papel impresso, que foi impresso, ele existe. Aí tem duas alternativas. Ele é falso ou ele é verdadeiro. Mas não pode aparecer, e durante a Lava Jato apareceu várias coisas, e durante os inquéritos presididos pelo Alexandre de Moraes apareceram vários arquivos deste quilate. E eles foram interpretados pelo Alexandre de Moraes como evidência. Então, se esse documento é ou não um contrato entre as partes, Banco Master e o escritório da família do Moraes, que rendeu 3 milhões e 600 por mês até o momento em que o Banco Master foi liquidado, que é o que se diz, ou não, isso a investigação é que vai dizer. Mas não pode um ministro do Supremo Tribunal Federal ignorar o fato de que o nome dele aparece no noticiário associado a um contrato que o escritório da família dele assinou de um valor absolutamente não usual. Não existe contrato desse tipo. Não é usual. Você pode conversar com criminalistas, você pode conversar com especialistas em fusão e aquisição, você pode conversar com quem você quiser, direito societário, tributário. Não existe isso. O que existe é contrato que tem cláusula de desempenho. Ou ganhou a causa, tem as sucumbências. Aí tem advogados que ganharam centenas de milhões de reais numa causa. Centenas de milhões de reais. Tem escritório de advocacia que já ganhou bilhão de reais. Mas aí é o seguinte, está com uma causa lá de 10 bi e aí ele ganha a causa. Então o honorário dele é 500 milhões, 300 milhões, 200, tudo bem, mas podia perder a causa também. Então ele é sócio do sucesso. Agora, um FII mensal, ou seja, um pagamento mensal, para que, com base nesse pagamento, o escritório faça coisas recebendo 3 milhões e 600, exige uma explicação. Durante a investigação da Lava Jato, José Dirceu assinou alguns contratos de consultoria. E esses contratos de consultoria eram entre privados também. Era o Zé Dirceu, que não era ministro, era esse. Era o Zé Dirceu assinando contrato com construtoras. Bom, esses contratos foram considerados evidências de pagamento de propina. Por quê? Porque se entendeu que sim. E ele explicava. Não, eu prestei serviços, eu iria representar essa empresa, tentar abrir, conquistar novos projetos para ela, abrir mercado para ela, para essa empresa. E ela me pagou. Porque eu sou uma figura conhecida, porque eu consigo abrir portas, porque é lícito, não é propina, não é nada. Eu dizia isso. E, no entanto, foi considerado propina. Por que esse contrato aqui não exige uma explicação? É razoável que um ministro do Supremo Tribunal Federal conviva com isso? É razoável que a gente, como sociedade, não tenha o direito de receber uma explicação da existência, sobre o que isso significa? Que seja mentira. Então vem a público dizer que é mentira. Ele deve fazer? Talvez não. Ele não foi ele que assinou o contrato. Mas o escritório Barsi de Moraes Sociedade de Advogados deveria sim soltar uma nota explicando. Olha, primeiro lamentando eventualmente o fato de que esse contrato vazou, porque o contrato é confidencial. Mas vários documentos confidenciais vazaram nas investigações da Lava Jato, nas investigações conduzidas pelo Alexandre de Moraes, vários contratos confidenciais, vários documentos confidenciais vazaram. Então, esse aí vazou. Lamentavelmente, para a família, enfim, vazou. Então, por que o escritório não vem a público e diz, olha, lamento vazar, esse contrato não existe, é uma grande mentira, que lança uma nuvem de suspeita sobre o escritório e também, obviamente, sobre o ministro.
E isso é inadequado, tal, tal. Nunca recebemos R$1, parará, pororó, pororó. Por que não? Ou, olha, esse contrato, lamentamos, é confidencial, mas, sim, esses eram os termos do nosso contrato. Nosso escritório cobra honorários de 3.600.000. E já cobrou vários honorários de 3.600.000. Ou, não vou falar sobre outros contratos para dar explicação, mas o que fica na cabeça das pessoas? E é legítimo que fique. Que assinou um contrato de um valor expressivo, pela primeira vez em valores desse tamanho, para representar um banco que tinha problemas muito graves e que esse contrato seria uma vacina. Uma vacina. Desculpa, tudo que não pode acontecer é que a integridade do ministro Alexandre de Moraes seja colocada em xeque. Não pode acontecer isso. Veja o que aconteceu na Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, que era um herói nacional, ele entrava num restaurante, todo mundo batia palmas, elogiava, sacudiam-se as estruturas quando ele entrava. Ele foi em teatros, não batiam palmas para os atores, batiam palmas para o Sérgio Moro quando diziam, está aqui o Sérgio Moro. Era considerado o herói nacional, poderia ser o futuro presidente da República. De repente, ele larga tudo para ser ministro do Jair Bolsonaro, aí já começa a complicar, porque vira uma discussão partidária. Poxa vida, esse sujeito que investigou o PT, não só o PT, diga-se, mas que investigou o PT, que condenou o Lula, vira ministro do sujeito que é o maior inimigo do Lula. Negócio ruim. Aí ele foi e tal, hoje ele é senador da República, não tem o tamanho que já teve um dia. A Lava Jato foi questionada. Várias das decisões da Lava Jato foram revistas pelo Supremo Tribunal Federal, várias, canceladas. Grandes empresas que tinham feito acordos, tudo cancelado. Então a Lava Jato virou pó, depois de ter feito virar pó o setor da construção pesada brasileira. Então, olha que beleza. Surge um herói nacional que vai limpar a corrupção do Brasil. Tudo que ele, entre aspas, limpou, se viu depois que tinha exageros, que ele fazia uns acordos com o Ministério Público, ele com o Dallagnol, vazava documento. É um inferno. Não dá nem para dizer que ele vazava documentos, mas que documentos da investigação foram vazados e tal. Ele ficou menor, lamentavelmente. A Lava Jato ficou menor, lamentavelmente. E hoje a gente tem um ministro que pode ser questionado, que pode ser discutido, mas as decisões dele são de maior importância. Ele conduziu o julgamento do 8 de janeiro, que condenou Jair Bolsonaro. Quando surge um contrato desse tipo, que lança uma suspeita, que eu espero que seja um absurdo, alguém vai dizer, mas espera aí, e as outras decisões? E decisões que o ministro Alexandre de Moraes adotou? Então, não pode isso, não pode. Não pode se repetir com... Não pode se repetir com o ministro Alexandre de Moraes o que aconteceu com o Sérgio Moro. Não pode. E o que está acontecendo é que tem esse contrato que fica aí, ninguém fala muito sobre ele, o destaque não é lá muito grande, mas não tem muita alternativa. Ou ele é falso, ou ele é verdadeiro. Se for falso, se sou o Alexandre de Moraes e dizem que eu gravei Velozes e Furiosos, vou dizer não é o fato de eu ser careca, não faz com que eu seja o Vin Diesel. Vin Diesel é outro cara, foi ele que gravou, não fui eu. Porque ele diria isso, não era eu, era o Vin Diesel. Mas por que agora o escritório Bassi de Moraes não vem a público e diz, olha, isso não é verdade, isso é um absurdo, não assinei esse contrato, nunca fiz um contrato desse tipo. Mas talvez porque tenha feito. Ou não fez e prefere não desmentir, mas aí fica essa suspeita em torno do ministro que é inaceitável. Inaceitável para o Supremo Tribunal Federal, para as instituições, para a honradez do próprio ministro, que nunca foi colocado em xeque. Só leviandades. Era advogado do PCC. Leviandades contra um ministro probo do Supremo Tribunal Federal. E não há uma suspeita de caráter moral que se possa levantar contra o Alexandre de Moraes até o surgimento do contrato do Banco Master. E aí,
pode falar com o escritório que for. O escritório Nelson Williams assinou um contrato monumental com o Banco do Brasil, de bilhão. Mas ele pegou metade de todas as causas do banco para tocar. Então é um negócio de muita responsabilidade. Botou uma estrutura gigantesca e não é um contrato de 1 bilhão para ganhar de uma vez. Ele assumiu um pedaço do trabalho do Banco do Brasil. Não, olha, o escritório Bassi de Moraes assumiu de forma terceirizada um pedaço do jurídico de um banco. Aí faz sentido. E com esse 3 milhões e 600 por mês, eu vou pagar um monte de gente. Estou montando uma estrutura só para atender o Banco Master. A nossa margem é uma margem clássica de escritórios. É isso. Mas quando você vê o escopo, não aparece isso. Não aparece o nome do escritório mandatado para cuidar de várias causas envolvendo o Banco Master. Das várias causas que qualquer banco tem, e o Banco Master tem, não é o escritório que aparece lá. São outros escritórios. E aí? Como é que pode um negócio desse? Há alguns analistas dizendo que quando abrirem a caixa preta do Banco Master, vão aparecer outros escritórios. Muitos outros escritórios relacionados com parentes de ministros de tribunais superiores e que esse não é o único. Bom, mas se aparecer, da mesma forma que, neste caso, seria muito bom que o escritório soltasse uma nota simples. Todos nós defendemos a transparência. Não dá para dizer, volto a repetir é bom, repito, que trata-se de um acordo entre privados. Não é um acordo entre privados. Você não pode assinar qualquer contrato simplesmente porque é privado e não dá satisfações. Eu vou receber 100 milhões de reais por mês para trabalhar por uma grande empresa e basta eu pagar os impostos e está tudo resolvido. Não, você tem que explicar. Nem que a explicação seja sim, está aqui o CEO da empresa e ele acha que eu valho 100 milhões de reais. O que alguém tem a ver com isso? O que você vai fazer? Não, eu vou dar uns conselhos para ele. Ele acha que o meu conselho vale 100 milhões de reais. Tudo bem, mas tem que ter uma explicação. Não dá para ser do nada. 3 milhões e 600 completamente fora dos padrões dos escritórios. É uma causa? Qual é a causa? São várias causas? Quais? É para fazer uma representação? Explica. Só explicar. Não existe esse contrato, ele é falso. Informa que é falso. O fato de ser um escritório e achar que não tem que falar nada é complicado, porque o escritório é de familiares de um ministro. E sobre esse ministro não pode recair qualquer dúvida sobre a honradez dele. Não pode. E o maior interessado em defender a honradez do ministro Alexandre de Moraes deveria ser o ministro Alexandre de Moraes, os familiares do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, os aliados dele no Supremo Tribunal Federal. Escuta, está chegando num ponto que a gente tem que dar uma explicação. Não pode acontecer isso. Lançarem uma dúvida sobre um ministro do Supremo e isso ser tudo bem. Então, amanhã é aniversário dele. Provavelmente amigos queridos dele estarão lá. Talvez algum amigo querido diga para ele ou para a mulher dele que podia, a semana que vem, começar com uma nota explicando o que está acontecendo. Ele não tem nada a ver com isso, porque não temos nenhuma informação de que ela foi contratada por esse valor porque ela é mulher do ministro. Mas ela foi contratada por esse valor e ela é mulher do ministro. Não dá para deixar assim. Não dá para deixar assim. Dá? Claro que dá. Dá para fazer qualquer coisa. Mas isso diminui as pessoas envolvidas. E nós não podemos diminuir as instituições. Nós não podemos repetir no Supremo o que aconteceu com a Lava Jato. Não pode acontecer com o Alexandre de Moraes o que aconteceu com o Sérgio Moro. Isso não está correto, não é bom. Não é bom para o Alexandre de Moraes, mas não é bom para o Supremo, não é bom para o país. Que se lance uma dúvida sobre o ministro e ela fica no ar aí, as pessoas conversando, a boca pequena, e ele sabe e não fala nada, ela sabe e não fala nada, e vamos tocando até o quê? Até morrer essa conversa? E vamos fingir que isso não aconteceu?
valores desse tamanho, não dá. Foram pagos? Não foram pagos? Não sei, de repente era uma proposta de contrato que foi recusada pelo advogado, pelo escritório, dizendo, olha, nós não aceitamos isso é inaceitável. Quem o senhor pensa que nós somos? Eu não sei o que aconteceu. E eles acham que eles não devem satisfação para a sociedade. Esse é o problema. Tem que dar satisfação para a sociedade desse contrato. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.